Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada, e penetra até a divisão da espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Vou ler mais uma vez, que esse texto é muito lindo. Diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fica aí com a sua Bíblia aberta para meditarmos na palavra do Senhor. Como eu já disse aqui, nós estamos na quarta mensagem da série dos cuidados com a alma. Na primeira mensagem, que foi apenas uma introdução, nós falamos aqui que o que está sendo dito aqui são dicas simples, porém muito poderosas se forem praticadas. Tudo que nós falamos aqui é coisa simples de entender, porém muito poderosas se forem praticadas. No primeiro quarta-feira aqui, quando nós lemos o texto ali em Gênesis, sobre a história de Moisés, nós falamos que Deus, ele é todo poderoso, mas também é um Deus de relacionamento pessoal. Quando ele apareceu lá no deserto, tinha sido para Moisés, ele não disse Emanuel, ele disse Moisés, Moisés, porque ele apareceu para Moisés. Então Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Comigo ele fala Emanuel, com o Michael ele fala Michael, com o Jefferson ele fala Jefferson, e assim por diante, porque Deus é um Deus de relacionamento pessoal. E isso é muito bom, porque, como eu disse naquela ocasião, às vezes a pessoa fica feliz porque tem livre acesso no gabinete do vereador, do prefeito, do deputado, do governador, ou quem sabe do presidente. Mas nós que somos servos de Deus, temos 24 horas acesso ao trono da graça de Deus. Na segunda mensagem nós falamos que a fé é a moeda do reino de Deus. E nós lemos Romanos 10, versículo 17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E ali nós discorremos que se você quer cuidar da sua alma, se eu quero cuidar da minha alma, nós precisamos de palavra. Porque no reino espiritual, a moeda do reino espiritual é a fé. Aqui no Brasil, a moeda corrente é o real. Nos Estados Unidos o dólar, na Europa o euro e assim por diante. E no mundo espiritual, se você quer adquirir algo da parte de Deus, a moeda é a fé. Se você quer vencer a ansiedade, a moeda é a fé. Se você quer vencer a depressão, a moeda é a fé. Se você quer ter um casamento abençoado, a moeda é a fé. Se você quer ter uma vida financeira abençoada, a moeda é a fé. E como nós adquirimos fé? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração, e a fé nos aproxima de Deus. E perto de Deus nós somos imbatíveis. Não pelos nossos méritos, Chicó, mas pelos méritos dele. E aí na terceira mensagem, que foi quarta passada, nós ainda continuamos falando, sobre a questão da fé pela palavra. Nós continuamos falando no mesmo texto de Romanos 17, que a fé vem pelo ouvir. E nós falamos que o inimigo das nossas almas, ele também sabe que a fé vem pelo ouvir. Por isso ele tenta de todas as formas que nós venhamos ouvir outras fontes que não seja palavra. Por isso ele luta tanto para que nós ouçamos outras coisas que não seja a palavra de Deus. E eu disse, você quer ter uma alma sarada, você quer ter uma fé inabalável, você quer ter a fé que é a moeda do reino espiritual, não ouçam músicas que não sejam bíblicas, ouçam louvores bíblicos. Você quer ter fé? Leia a palavra de Deus. Você quer viver desesperado? Liga a televisão e assiste um jornal, ou escuta um rádio nas notícias. Eu até falei aqui da outra vez
Que às vezes eu chego ali no meu serviço para acertar com a minha gerente de manhã e tá lá no rádio: pai estrupa filho, primo mata o primo, o filho mata a mãe. Fala assim: ó, sai daqui doente. Já sai para trabalhar doente escutando uma trenheira dessa. Então, se você quer ter uma alma sarada, escute a palavra de Deus. Alimente a sua vida da palavra de Deus. Alimente a sua alma com a Bíblia. Eu ainda falei aqui na última aula que geralmente as crises de ansiedade vêm mais pela madrugada. E quando você, que porventura esteja aqui ou esteja nos acompanhando pela internet, ficar ansioso ou ansiosa pela madrugada, eu disse: desligue o celular e abra a Bíblia. Vai para a palavra, porque certamente a palavra de Deus vai falar algo no seu coração. Então, hoje aqui, nós vamos continuar falando da palavra. Eu ia falar sobre outro tópico dos cuidados com a alma, mas o Espírito Santo me orientou a falar mais uma vez sobre a Bíblia. Agora com base em Hebreus 4:12, o texto que nós lemos. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, o texto começa dizendo o seguinte: porque a palavra de Deus é viva. Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas dos últimos anos, ele disse o seguinte, Ismael: ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Coisas que demorou séculos para os cientistas descobrir, já estava lá na Bíblia. Por exemplo, por um longo tempo eles pensavam que a Terra era quadrada, plana. Mas lá na Bíblia, lá no Salmo, escrito há mais de 3.000 anos atrás, diz que Deus se assenta sobre o globo da Terra. Então a Bíblia ela é muito atual e a palavra de Deus ela é viva, como nós lemos, né? E aqui eu quero dizer o seguinte: como que um livro que começou a ser escrito há mais ou menos 6.000 anos atrás pode ser tão atual? Sabe qual é a resposta, dona Valdaíra? A resposta é porque a palavra de Deus é viva. O que é isso? A palavra de Deus é viva. Nós estamos aqui meditando neste texto. Deus fala coletivamente e Deus também fala individualmente. Deus fala para todos aqui, mas Deus também fala de forma personalizada. Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus é viva. Se amanhã você chegar de manhã na sua casa e ler a Bíblia, esse mesmo texto, e orar em cima deste mesmo texto, o Espírito Santo vai trazer outra mensagem diferente, porque a palavra de Deus é viva. Se eu der essa oportunidade para o Silvano pregar aqui, ou hoje, depois da minha pregação, ou amanhã, lá na sede, sobre esse mesmo texto, ele ia pregar com a mesma verdade, mas de uma forma diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Eu não sei quantos de vocês, mas eu acredito que a maioria de vocês já tiveram a experiência de estar muito angustiado ou angustiada e pegar a Bíblia e falar assim: Senhor, fala comigo. E você abrir a palavra e Deus falar com você e a sua alma ficar confortada. Quantos já teve essa experiência aí? Você sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus é viva. E não somente a palavra de Deus é viva, ela é viva e traz vida para a nossa alma. Um dia, não está nem aqui no meu esboço, mas um dia eu trabalhava numa loja e lá tinha muita discussão, muito problema. Você sabe, lugar que trabalha muita gente, tem muita discussão, muito problema. E eu estava tendo problema lá com um pessoal que trabalhava lá. E eu estava assim, muito nervoso, muito estressado. Eu estava no começo da minha fé na época, uns mais de 10 anos atrás. E ali eu tive uma discussão com um colega de trabalho. E ele assim, bem pertinho de mim, assim, falando alto comigo. E eu, na minha carnalidade, eu fiquei olhando assim, fiquei só pensando assim: eu vou
vou dar um murro nesse cara, né? Naquela carnalidade da época, nervoso. E aí eu falando assim, eu pensei assim, aí o Espírito Santo falou para mim, você não pode fazer isso, você agora é um servo de Deus. E aí eu peguei, olhei assim para ele assim, deixei ele falando, saí, sentei no sofazinho lá, e abaixei a cabeça, e aí lembrei do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E comecei a falar assim com a cabeça baixada. Na hora que eu levantei a cabeça, o problema que eu estava foi resolvido. Qual que era o problema que eu estava? Eu tinha vendido um móvel e esse móvel não tinha ali para entregar. Eu estava esperando já dias. E eu tinha acabado de ligar para a transportadora falou assim, não, só semana que vem. E aí eu estava a ponto de sair no tapa com um colega de trabalho por causa disso. Mas o Espírito Santo falou para mim, ó, você não pode fazer isso, agora você é um servo de Deus. E eu sentei e comecei na minha mente, falar o Salmo 121, a partir do versículo 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Na hora que eu levantei os olhos, a caminhonete estava encostando lá com a máquina de lavar que eu tinha vendido e precisava entregar. Por que isso acontece? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é viva. Eu vi um vídeo na internet, vocês também devem ter visto, né, a pregadora falando, também tem pregadores falando sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim, isso aqui é só um livro escrito por homens. Se fosse só um livro escrito por homens, por que na Coreia do Norte não pode pregar sobre ele? Por que nos países da janela 1040 não pode pregar sobre isso? Porque em muitos lugares esse livro é proibido. Porque esse livro, ele é poderoso. Ele é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas, como eu sempre tenho falado aqui, esse livro só vai mudar a minha vida e a sua vida se nós colocarmos em prática as verdades ouvidas. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, se sua alma está com fome, a Bíblia vai dizer que Jesus é o pão. Se a sua alma está com sede, a Bíblia vai dizer que Jesus é a fonte de água viva. Se a sua alma precisa de uma provisão da parte de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus é Jeová Jireh, o Deus provedor. Se a sua alma precisa de uma cura, a Bíblia vai dizer que Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Então, meus irmãos, se você precisa de paz, quantas pessoas, às vezes até aqui no nosso meio, falam assim, tudo que eu queria era ter paz. A palavra de Deus nos mostra que Jesus é o príncipe da paz. Só que isso só vai ser verdade na nossa vida se a gente desligar um pouquinho os ouvidos do que o mundo está dizendo e sintonizar os nossos ouvidos espirituais no que a palavra de Deus diz. Eu sempre tenho o costume de dizer isso. O que acontece? Como que funciona no mundo? Um exemplo, aqui, não é o caso porque o Mike é o homem de Deus, mas um exemplo. Eu estou com um problema no casamento, eu chego lá no serviço e falo para o Mike, rapaz, está acontecendo isso, isso e isso. Ele, se não for homem de Deus, vai falar assim, rapaz, você está doido? Tanto de mulher que tem no mundo, rapaz. Mete o pé nesse trem, vamos moer. Por quê? Porque o mundo, ele só quer isso, ele só quer satisfação da carne. Às vezes acontece também com a mulher chega, conta, né? Fala o seu problema para alguém, e aí a outra pessoa, você é louca, fica lavando cueca de macho, larga essa praga. Desse jeito. Agora não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o quê? Que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, se eu leio, se eu ouço o que a Bíblia diz e eu coloco em prática, a minha esposa vai ficar honrada de ter um marido que ama ela igual Cristo amou a igreja. A Bíblia vai dizer que a mulher tem que ser submissa ao marido e cuidar do marido e dos filhos. Se a minha esposa ouve e pratica, o nosso lar vai andar em perfeita harmonia. Então Deus, irmãos, tem a maneira certa, perfeita e correta para tudo. Basta o quê?
nós nos atentarmos para a palavra de Deus. O fabricante desse celular aqui, Samsung, fez um manual. O fabricante desse microfone aqui, que é outra marca, tem um manual. Eu não posso mexer no celular pelos moldes, pelo que ensina o manual do microfone. E assim somos nós. Deus nos criou, Mike, e deixou um manual para nós viver bem. O manual para nós viver bem é a palavra de Deus. Só que sabe o que acontece? Às vezes a gente deixa o manual de lado, escuta o que o mundo diz, escuta o que o colega de trabalho diz, escuta o que às vezes a amiga que nem gosta da gente diz, escuta o que o coleguinha da escola diz, o que as pessoas dizem, e esquece a palavra de Deus. Aí dá tudo errado. Aí a pessoa diz: ah, minha vida não presta, eu nasci para sofrer. Não é que a sua vida não presta, não é que você nasceu para sofrer, é porque você às vezes está deixando de usar o manual, obedecer o manual de Deus para as nossas vidas, para fazer do seu jeito. Prosseguindo, a Bíblia diz que, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, ou seja, cada vez ela fala de uma forma diferente conosco, e ela é eficaz. Por que que a palavra de Deus é eficaz? Porque um psicólogo, ele pode resolver o seu problema ou não. Você pode ir lá no psicólogo: ah, eu estou ansioso. Ele pode resolver seu problema ou não. Muitas pessoas tiveram problemas resolvidos ou melhorados no psicólogo. Outras piorou. Porque às vezes nem sempre vai dar certo. O médico pode resolver o seu problema ou não. Porque nem sempre o médico acerta no medicamento. O próprio medicamento que faz bem para um pode fazer mal para outro. Então o medicamento pode resolver o seu problema ou não. Mas a única coisa que é 100% eficaz é a palavra de Deus. Porém ela é 100% eficaz se praticada. Porque aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a chuva, as ondas podem bater aqui, que essa casa vai permanecer de pé, porque ela está edificada sobre a rocha. Agora a casa edificada sobre a areia, que simboliza aquele que ouve e não pratica, quando vem o vento, a casa cai. Então a palavra de Deus, ela é eficaz. Eu poderia dar aqui outras ilustrações. A religião, seja ela evangélica ou qual seja a religião, ela pode resolver o seu problema ou não. Por quê? Porque ela tem suas falhas, mas a palavra de Deus, além dela ser viva, ela é eficaz. Ela vai resolver o seu problema se você ouvir e obedecer. Muitas pessoas estão ansiosas, estão angustiadas. Às vezes o que ela precisa para resolver o problema é só tirar uns dias de lazer, um dia de passeio. Mas o lazer, o passeio pode resolver o seu problema ou não. Porque não é 100% eficaz, mas a palavra de Deus é 100% eficaz. Isso aqui, irmãos, nós poderíamos aplicar em várias coisas. Conselho de mãe é bom ou é ruim? É bom, não é? Mas nem sempre vai resolver, porque as mães também, por mais que amam, às vezes são falhas. Mas a palavra de Deus, ela é eficaz. Cadeia. Tem gente que vai para cadeia uma vez só, nunca mais volta, melhora. Mas tem gente que entra lá e sai pior do que antes. Porque pode resolver o problema ou não. Mas a Bíblia resolve 100% o problema. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é eficaz. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Ela fala conosco de forma diferente todos os dias. Ela é eficaz. Ela é capaz de resolver todas as nossas angústias, todas as nossas dúvidas, todos os nossos problemas se praticarem. Mas ela também é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Talvez, Renato, se o escritor aos Hebreus tivesse escrito hoje esse texto, ele não diria que a Bíblia é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Talvez ele diria assim, ó: a Bíblia, a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que
um projétil de .50. Porque não tem nada que penetra mais no coração do homem ou da mulher do que a palavra de Deus. Na época, o escritor escreveu da espada de dois gumes, porque era algo mais letal da época, mais penetrante, mas a palavra de Deus ainda é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, mais penetrante do que um projétil de .50. Ela é a única coisa que muda a pessoa no cerne, no íntimo. Veja bem, uma pessoa candidata a um cargo público, vereador, prefeito, quando ela quer o seu voto, ela muda, aparentemente. Pega na sua mão, quer te pagar uma coca, se a pessoa bebe uma cerveja, quer te pagar uma cerveja, quer te adular, quer ir na sua casa visitar, para você na rua, faz de conta que é a pessoa mais íntima, porque quando a pessoa quer muito uma coisa, ela muda um tempo, mas passou a eleição, muitas vezes a máscara cai, porque por mais que a pessoa quer se parecer algo que ela não é, ela nunca vai conseguir esconder a face dela verdadeira para sempre, porque ela não mudou verdadeiramente, ela não mudou no íntimo. Mas a palavra de Deus é a única coisa que muda a pessoa verdadeiramente no íntimo. Um homem, quando quer conquistar uma mulher, ele muda, né? É carinhoso, é cuidadoso, abre a porta do carro, dá cacau show, faz aquele tanto de coisa. Mas quando ele consegue o que quer, ou quando ele não consegue o que quer, ele vai mostrar a verdadeira face, porque ele não mudou verdadeiramente. Aquilo ali era só algo interesseiro. Mas a palavra de Deus, que é viva e é eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, se ela for praticada, ela muda a vida de uma pessoa verdadeiramente. Verdadeiramente. Eu acho interessante demais quando as pessoas falam assim, ó, olha lá, ó, vivia aí dando trabalho, agora é crente. Olha lá, ó, estava prostituindo, agora diz que é crente. Olha lá, tem um filho de cada pai, agora diz que é crente. Você sabe por que isso acontece? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela muda o pior ser humano do mundo e transforma num filho de Deus, transforma num servo de Deus, porque ela é poderosa. Nada contra as demais religiões, mas eu nunca vi alguém falando assim, olha lá, fulano de tal era problemático, dava trabalho demais e foi para tal religião e mudou de vida. Pode até que exista, porque existe tudo, mas eu nunca vi. Mas na igreja tem ex-prostituta, ex-homossexual, ex-lésbica, ex-brigador de rua, ex-tudo que não presta. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se você ouvir essa palavra e você crer nessa palavra e você praticar essa palavra, você pode sair daqui como um ex-ansioso ou ansiosa. Você pode sair daqui como um ex-depressivo ou depressiva. Você pode sair daqui como um ex-casamento fracassado. Você pode sair daqui como um ex-endividado ou endividada. Se você ouvir essa palavra, crer nessa palavra e praticar os princípios dela, essa palavra muda a sua vida. Muda verdadeiramente. A Bíblia conta a história de um homem que a Bíblia nem cita sequer o seu nome. Ela diz que era um endemoniado gadareno. A situação, dona Elaine, daquele homem era tão terrível, mas tão terrível, que ele andava nu, tanto demônio que ele tinha. Ele se machucava, se feria com pedras, tanto que o demônio escravizava ele. Ele não dormia em casa, mas ia dormir em sepulcros, porque naquela época os sepulcros não eram igual aos nossos, eram nas cavernas, nas rochas. Então ele era pior do que qualquer pessoa que você imagina, muito pior do que qualquer. Pensa uma pessoa complicada do seu serviço que você conhece, uma pessoa problemática, ela é pior do que todos eles. Mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, a palavra viva, o verbo encarnado,
a palavra de Deus, o Logos de Deus, o Rema de Deus, nunca mais aquele homem foi do mesmo jeito. Aquele que andava nu, começou a andar vestido. Aquele que se feria com pedras, passou a ser uma pessoa normal. Aquele que vivia nos sepulcros, lugares de morte, passou a ficar perto de Jesus. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus muda. Deus mudou aquela mulher samaritana. Deus mudou Zaqueu, que era um homem corrupto. Deus mudou o endemoniado gadareno. Deus mudou a vida do Michael. Deus mudou a minha vida. E Deus muda a vida de todo aquele que ouve, crê na sua palavra e pratica. Aleluia. É só nós termos fé nessa palavra. É só nós acreditarmos nessa palavra. É só nós praticarmos essa palavra. Antes de pedir vocês para se colocarem de pé, para nós orarmos aqui, uns pelos outros, eu quero dizer o seguinte.